para nós que somos salvos e sabendo que o Senhor, irmãos, é quem tem cuidado de nós. É certo? Você pode dizer graças a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Seja louvado o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a gente vai ler versículo 2 em diante. A gente vamos estar meditando na palavra do Senhor Jesus nessa noite, irmãos, expressando a bondade do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, irmãos, a gente vamos estar meditando aqui, irmãos, o reino acima de si, tá certo? De si, ou seja, o reino acima de si. Si é cada um de nós. Amém, igreja? O reino acima de si. Tá certo? Diga graças a Deus. Graças. O reino acima de si. Certo? Muito bem. Graças a Deus. Irmãos, de verdade a gente tem que colocar uma caixa mesmo mais ali na frente, tá certo? Agora eu só queria para a gente colocar essa. Não, aqui é no final, aqui é no começo, não fim. Ainda não é o fim. Mas o caso não é esse. O caso é que, para se colocar ali, não tem que comprar a caixa, né? Certo? Tem que comprar a caixa. Vamos comprar. Tem que comprar a caixa, irmãos, e a fiação. Certo? A gente, quando colocou o gesso, irmãos, a fiação, irmão, que você sai por aqui, tem que ir por fora. A gente tem que colocar por fora e colocar aqueles, esqueci o nome, não, acho que é bom aquele cubo de plástico que tem um nome, preto, tá certo? Vou colocar aqui, entrar por ali, ficar ali, então, e coloca. Agora, para isso, tem que ter recurso dinheiro, né? Tá certo? Tem que comprar mais duas caixas, não é necessário grande, tá certo? Porque só aumentar o som e parar com mais moeda, tá certo? Isso aí, né? Agora, isso necessita de recurso, porque a caixa não vai ficar só. Certo? Tem dois desses aqui, ó. Novo que está ali guardado, dois pedestais, certo? É bom dar sempre umas orientações comigo para ele gritar. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Portanto, o reino acima de si, irmão, irmãos, um dos maiores passagens conhecidas que fala a respeito aí, a gente sabe qual é essa palavra. Que é Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Amém? Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem. Tá certo? O reino acima de tudo, tá certo? É bom deixar o que ali atrás, porque você ficar aqui na frente e fica prestando atenção. Os irmãos que estão aqui. A gente tem que dar o jeito de escolher, irmão. Começar a jogar aí, é tudo pronto, né? Em nome de Jesus, a gente tem uma parada aí, mas tem muita coisa, muito recurso. Mas a gente está na frente. Amém, meus irmãos? Prestemos atenção, por favor. Antes de nós lermos aqui, meu irmão, tá certo? Eu queria que a gente lesse Mateus, antes da gente ler o que a gente faz ler. Vamos ler João capítulo 6. João capítulo 6, então você deixa Filipenses para que a gente vai voltar para Filipenses. João 6, vamos ler o versículo 60.
João. Deixa eu pegar aqui. Pode ler. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: duro é este discurso, enquanto Pode continuar. Eu. Mas, sabendo Jesus no íntimo e seus discípulos criticavam suas palavras, disse: isso vos escandaliza? Pode continuar. Como seria então se vocês subiram do filho do homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Amém, igreja? Olha para cá, olha para cá. Eu vejo que deve nos atentos e preocupados. Tá certo? Mas olha bem para cá. Irmãos, olha. Versículo 60, presta atenção. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportar ouvir? Mas Jesus, conhecendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se disse o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro veio? O Espírito é o que dá vida, ou o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Agora olha para cá, presta atenção, deixa a sua atenção, olha para cá, vem para cá agora, não olha mais para a Bíblia, olha para cá. Quando a gente cita a respeito do reino de Deus, buscar o reino de Deus, sua justiça, quando a gente coloca um tema como esse, um reino acima de si, irmãos, logo, irmão, isso é lógico. Logo as pessoas dizem: pô, já vem cobrança. Já vem cobrança, porque só pode ser uma cobrança. A gente prezar o reino de Deus acima de tudo. Preste atenção aqui. O que foi que aconteceu aqui? Você sabe que passagem é essa? E que os discípulos, muitos discípulos acharam duro? Só é você voltar e você ler o que Jesus estava falando. Irmão, entre algumas coisas que Jesus estava falando aqui em João capítulo 6, olha o que Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida. Aleluia. Olha o discurso: eu sou o pão da vida. Ou vossos pais comeram o maná e morreram, mas todo aquele que come deste pão viverá para sempre. Agora presta atenção, escuta aí, presta atenção, tá certo? Ele disse que o corpo dele, esse pão, esse corpo dele, era verdadeiramente comida, bebida. Os judeus se escandalizaram, as pessoas que estavam seguindo ele, vários discípulos que estavam seguindo ele aqui, se escandalizaram com aquilo e disseram: que palavra dura, quem não pode ouvir ou suportar? Houve, meu irmão, uma perturbação na cabeça das pessoas concernente aquilo que Jesus tinha falado, e chegaram a dizer que essas palavras, olha para cá, que essas palavras eram palavras duras. Mas irmãos, na verdade mesmo, a mentalidade, isso forma-se a mentalidade, e é como se assim, ó, é como se entrasse na chuva, fosse para a chuva e armasse todo um guarda-chuva para não se molhar. Porque essas palavras que Jesus disse aqui, rapaz, essas palavras que eu estou falando, elas são espírito e vida. Essas palavras que essas pessoas estavam dizendo que era dura, estava falando, meu irmão, que na verdade, olha, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu disse: ei, aquele que se alimenta de mim terá vida. Isso é palavra dura, irmão? Não. Volte no texto hoje, quando você chegar em casa, e leia também para você ver.
na sua mente, irmãos, que aquilo era um discurso pesado, terrível, e muitos voltaram atrás. Por quê? Porque eles formalizaram na sua mente. Você está entendendo, irmão? Porque muitas das vezes a palavra de Deus vem, na verdade não, a palavra de Deus vem nos trazer esse susto, não é susto, ou seja, vem nos levantar, nos pôr de pé, nos exortar, para a gente permanecer firme. Mas não, a pessoa se resguarda logo e diz: lá vem cobrança. O que é que acontece? A sua mente vai trabalhar nisso aí e você vai viver como cobrança. Por isso que o reino de Deus para muitas pessoas é pesado. Comer esse pão é pesado. Tomar esse sangue é pesado, porque Jesus Cristo disse isso. Mas ele disse: meu irmão, a carne para nada presta. Mas as palavras que eu vos tenho falado, sim. Porque o Espírito é o que vivifica. Está certo? E as palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. As palavras que eu tenho dito a vocês, ela tem capacidade de entrar no corpo de vocês e gerar vida. Aquilo que o homem perdeu lá no Éden. Perdeu lá atrás. Vida de Deus, o homem perdeu. Jesus estava trazendo isso e as pessoas acham como coisa dura. Quer dizer, muitas das vezes, não, os ensinos da palavra de Deus vêm e a pessoa, na cabeça da pessoa, entendeu, meu irmão? Por não entender, ele pensa que é cobrança, ele pensa que é coisa dura. E logo se abre. Se retrai e a palavra fica sem efeito. Isso aí vai ficar a palavra vida. Fora os que voltam atrás. Porque uns ficaram ainda, mas muitos voltaram atrás. E o que eu vejo, irmãos, muitas das vezes, irmãos, eu vejo muitas das vezes as pessoas se escudando. Tem pessoas, irmão, que muitas das vezes, irmão, eles não vêm para a igreja por causa que eles querem se blindar. Se blindar da palavra. Porque eles fazem cobrança. E você quer se blindar da palavra. Por quê? Porque ele criou isso na sua mente. Está certo, irmão? Porque a palavra veio trazer fé, esperança e o amor. E a pessoa, meu irmão, viaja na maionese. Se brinda. Aquilo que vem trazer vida, como Jesus falou aqui, a pessoa rejeita porque é como se fosse morto para ele. E começa, meu irmão, se brindar. Pelo contrário, meu irmão. Irmãos, era para as pessoas concorrer, fazer de tudo, largar tudo e vir. Por quê? Porque essas palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Não tem morte, não tem dano, não tem crise, não tem dificuldade. Tem solução para os problemas da vida. Você não está entendendo isso aí, meu irmão? Amém. Você não está entendendo isso aí? Amém. Estou entendendo aí? Deu glória para Jesus? Eu estou tomado aqui, o negócio está muito forte, meu irmão. Estou aqui, estou terrivelmente, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Amém, Jesus? Amém. Amém ou amém? Amém. Porque tem gente que vai terminar o ano cabisbaixo, fraco, frio. Meu amigo, rapaz, eu estou armazenado, eu estou armado até os dentes. Aleluia. Terminar o ano pipocando, sai da minha frente, Satanás. Vou entrar em 2016 tomado pelo Espírito. Aleluia! E é isso aí. Porque, irmãos, Deus, Ele quer que nós venhamos traçar planos para que a gente possa viver uma vida superativa, abundante, transcendente este mundo de pecado e todas as coisas ruins. Deus quer isso. Agora, para isso, nós temos que viver em disciplina. Fugir da disciplina, meu irmão, não dá. Amém ou amém? Amém, pastor. Agora, se vai lá, você está na academia ainda? Como é que é? Dos enjoos, né? Mas você, vamos supor que não tem enjoo, não tem nada, não tem barriga, não quer dizer que tem gravidez, não tem nada. Você tem que manter uma disciplina, ué? Você vai contar com vontade ou você vai porque você tem que
meu irmão. Se você não manter essa disciplina, se você só for orar quando você tiver vontade de orar, você nunca ora. Você tem que orar, irmão, por disciplina. Você tem que meditar na palavra como disciplina. Você tem que jejuar como uma disciplina. Você tem que ser frequente nos cultos como uma disciplina. Porque se você não fizer isso, não vai. Por incrível que pareça, eu estava vendo ontem um pouco da biografia de John Wesley. John Wesley é o fundador da Metodista. Olha pra cá, irmãos, John Wesley morreu com 80 e poucos anos. 80 e poucos anos. Ele criou uma disciplina, e essa disciplina, irmão, ele passou 60 anos nessa disciplina. Olha pra cá, 60 anos para passar por disciplina. Que disciplina era esse? Orava de 4 horas, ele orava de 5 horas, mas ele orava de 5 horas, mas ele acordava de 4. Ele passava 60 minutos se preparando para orar. Olha para cá. Ele acordava todo dia de 4 horas, mas ele orava de 5. Ele passava 60 minutos, 1 hora se preparando para orar. Aí ele orava de meio-dia e de 6 horas da tarde. Ele criou essa disciplina. Era 5 horas orava, meio-dia e 6 horas, todos os dias. Com sol, com frio, com calor, doente, de todo jeito. Todos os dias, escrevendo todas as vezes no seu diário. Todos os dias. 60 anos, meu irmão, para uma disciplina dessa. A pessoa que cuidou dele já nos últimos momentos da sua vida disse que ele amanheceu naquele dia e teve que as pessoas pegar ele e ajudar ele para ele ir para a oração. E ele falou algumas palavras fracas ali, por causa daquilo ali, se levantou e depois partiu para a glória. Aleluia. Irmãos, disciplina, irmão. Amém? Cria essa disciplina. Você está entendendo, irmão? Senão você não vai, meu irmão. Você não vai. Você é aquele crente meio capeta da fé. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Portanto, meu irmão, Jesus começou a mentalizar isso na cabeça dos discípulos. Jesus tinha disciplina, meu irmão. Todos os dias Jesus saía para orar. Amém, igreja? Amém ou amém? E observe uma coisa: você está pensando que Jesus saía para orar e chamava os discípulos? Não. A Bíblia diz que ele saía para orar sozinho. Você entendeu? Quer dizer, Jesus Cristo como modelo queria que os seus discípulos vissem como modelo. Depois que Jesus partisse, fizesse isso. Jesus disse: não. A gente teve uma passagem que ele tomou teatro que eles mandam, foi um momento para mostrar aquela visão. Jesus quis com uma disciplina. E ele nos chamava de disciplina. Porque na nossa cabeça, na nossa mentalidade, era para Jesus fazer o quê? Era para Jesus, né? Chegar aqui, nós vamos pegar os 12, vamos orar. Não. Mas como foi no último dia, ele chamou mesmo os discípulos para orar. Os Getsêmanes. O que aconteceu? Estava dormindo. E ainda com mentira. Mas parece que não está dormindo, não. Jesus disse: meu amigo, só que você chegou tão pesado. Deixa eu mentir não Salvador. Será que tem alguém ainda nesse dia aí dormindo? Quem acredita em Deus? Sério? Então, aí você, isso não é palavra pesada. Essas palavras que eu estou falando aqui são palavras para nos levantar. Não para o guarda-chuva, não, meu irmão. Não pode o escudo da falsa fé na sua frente, não, meu irmão. Porque tem gente que usa o escudo da falsa fé, né? Aí ele se escuda e diz: essa palavra não é para mim. Tá certo, não é para mim. Só assim eu me edifico, porque a palavra vai fazer isso. Digo graças a Deus. É muito interessante as coisas, irmão. Tá certo? Agora vamos lá para Filipenses, para a gente englobar mais o que a gente quer falar, quer dizer, para que a gente possa ficar mais firmes e constantes, não é? Como dizem em Corinto, né? Serem firmes e constantes, sempre abundando na obra do Senhor. E diz assim, o versículo 1 ou 2. Acautelai dos cães, deixa eu ver aqui.
acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Amém, igreja? Isso aqui é uma coisa, irmão, olha para cá. O pastor Paulo estava escrevendo isso aqui, e ele está dizendo que a gente tem que ter muito cuidado. Os cães, os falsos obreiros, e não, essa palavra cães aqui dá uma referência para falsos pastores e dá uma referência também para os demais, como obreiros, que eles chamam de cão. Aqui, cão, meu irmão, era algo muito pejorativo nessa época aqui, era muito terrível. E quando Paulo se referiu a cães, ele estava falando de devoradores, destruidores, tá certo? E são palavras terríveis, amém? Eles se acautelam. Por quê? Porque na verdade mesmo, esses falsos obreiros, tá certo? Tem a tendência de levar as pessoas, irmãos, a palavras que não estão na Bíblia, a coisas que a pessoa quer viver por tradição, como essa falsa circuncisão, tá certo? Vamos mais adiante para a gente não perder mais tempo. Versículo 3, pode ler, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha para cá, o apóstolo diz: nós é que somos a circuncisão. Olha para cá, mas ele é circunciso, porque ele já veio da religião, tá certo? Ele circuncidou, você não vai dizer aqui mais na frente, mas ele deixou isso de lado e disse: nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos, olha para cá, presta atenção, nós que adoramos o Senhor onde? No Espírito. Irmãos, Deus não recebe outra adoração se não for no Espírito. É muito terrível. A Bíblia diz até: se tu adora, o adoro o quê? Tem que se esforçar. Não é do teu jeito. Não. Isso aí, meu irmão, é ensinamento terrível. Ou a gente adora a Deus no Espírito, ou Deus não recebe. Aí, e tem gente que não, eu adoro a Deus do meu jeito. Pelo amor de Deus, isso é uma falta de conhecimento teológico muito grande. Eu vou adorar a Deus do meu jeito. Só existe um jeito mesmo, que é Espírito de verdade. Não existe outro jeito, não. Existe? Só existe esse jeito mesmo. Só se adora a Deus em Espírito de verdade. Aleluia. Quando eu disse isso a uma pessoa, eu vi que a pessoa olhou assim e disse assim: não, porque ele tinha isso na cabeça. Quando eu disse isso, eu fiquei olhando para frente, porque eu estava bem na frente. Meu ministério em outro lugar. Eu disse: não. Porque eu estava com as pessoas que estavam no mesmo time. Adora a Deus, não adora a Deus do meu jeito. E tá certo? Onde é que você aprendeu isso? Qual foi o satanás que ensinou isso? Repreendi. Em nome de Jesus. Amém? E não confiamos ou como é que é escrito? Não confiamos na carne. Irmãos, isso é um problema. E é um problema grande. E esse problema tem que ser solucionado. O que é confiar na carne? Confiar no nosso intelecto, na nossa própria entendimento. Todos aqueles que confiam no seu próprio entendimento já estão errados. Nós não confiamos na carne. Por quê? Porque se fosse confiar na carne, vamos ler para você ver o que aconteceu. Vamos lá. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha para cá. Ele disse: olha, se qualquer um de vocês, aqui, né, falando para os irmãos, se qualquer um de vocês pode confiar na carne, eu muito mais. Por que eu muito mais? Porque ele vai explicar. Vamos agora falar? Circuncidado ao 8º dia. Foi circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel. Está vendo? Israelita puro. Da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreu. Olha para cá. Ele não cria nem uma mistura. Quanto à lei, fariseu irrepreensível. O pior, irmãos, a seita mais guardião, na verdade, dos preceitos dos homens e colando com algumas coisas de Deus, eram os fariseus. Irmão, eles eram irrepreensíveis. Qualquer coisa era fora. Qualquer coisa era fora. Tem esse negócio não. Os fariseus, irmão, foi a pior religião que se criou daquela época. Os camaradas, meu irmão, eles obedeciam, entendeu, meu irmão? A todos aqueles preceitos, irmão, pelo pé da letra.
Quer dizer, o apóstolo Paulo diz: olha, se tivesse como é o nome? De confiar na carne, eu muito mais. Por quê? Sou israelita, hebreu, eu não tenho nenhum estudo, sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, porque a Bíblia diz que isso é um mandamento. Todo primogênito deve ser circuncidado ao 8º dia. 8 dias de nascido e circuncidado. Ele passou por todos esses tribos. Quer dizer, se fosse para confiar na carne, se fosse para confiar na letra, se fosse para confiar nesses preceitos, eu poderia confiar mais que todos vocês. Entendeu? Porque ele estava falando também para pessoas gentis, que não é, que tinha sido circuncidado para entrar na linhagem. Ele não precisava, ele já era da linhagem de Israel. Ele circuncidou somente para cumprir. Mas nós, olha para cá, nós, gentil, se nós, agora no tempo da lei, se a gente vivesse no tempo da lei, a gente precisava de quê? Para ser israelita, para ser judeu, circuncidado. Entendeu? A gente tinha que se circuncidar, para a gente eles aceitar a gente, senão não aceitava a gente, não comia nem com a gente. Era isso que havia. Mas o apóstolo Paulo não precisava de nada disso, o Paulo não precisava de nada disso. Tá certo? Ele cumpriu para quê? Porque era preceito. Mas está entendendo? Por isso que ele disse: se fosse para confiar na carne, eu vou confiar mais que todos vocês. Mas muito bem, vamos adiante. Amém? Quanto ao zelo, perceba em toda a igreja, quanto à justiça que há na lei repreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Mas o que para. Olha para cá, irmão, esse que é muito sério. Mas o que era para mim, o quê? Ganho, eu considerei como o quê? Perda. Olha para cá, porque esse ponto aqui é um dos pontos-chave do tempo. Que é o quê? O reino acima de si. Versículo 8, né? Se deveras considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Olha para cá, irmãos. Eu vou repetir aqui o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda, por causa de Cristo. Olha para cá, a gente, senão a gente vai passar direto e não vai entender. Tá certo? Então, estamos vivendo dias que ninguém quer perder nada. Esse é o problema. Ninguém quer perder, é ou não é? Ninguém quer perder nada. Mas eu disse aqui, aquilo que era para mim lucro, porque tudo isso da lei, na verdade, todo aquele apogeu que ele tinha, toda aquela consideração, até de perseguir os cristãos, ele era muito considerado, porque ele era zeloso da lei, até matar, chegar a perseguir para a morte, prender, tal. Tudo isso para ele era lucro. Ele, na verdade mesmo, irmão, ele estava sobre um pedestal. Tá certo? E ele disse o quê? Tudo isso, para mim, eu considero como perda. Perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Olha para cá. E quando chega, irmãos, muitas das vezes, momento na vida das pessoas, que para que ele possa, meu irmão, por causa de Cristo, ele ir adiante, por causa de perda, ele não vai. Porque ele pensa logo na perda. Por quê? Porque a mente é carnal. E ele não consegue entender nada. Financeiramente, o que seja. Ele não consegue. Tem pessoas que eu digo, meu amigo, pelo amor de Deus, por causa disso. Meu Deus, ele, amor de Deus, nunca sabe o que é o reino, primar pelo reino, não. Tá certo, irmãos? Amém ou amém? Amém ou amém? Amém. Irmãos, olha, para a gente chegar aqui hoje, ter uma igreja própria, não é verdade, irmão? Casa, não é verdade, ter aqui, estar lá, sossegar. Irmãos, a gente passou por muitas coisas. Eu perdi muitas coisas. Tive que perdi. Mas, e considero isso, irmão, não é verdade, um ganho. Mas as pessoas não, irmão.
pessoa não consegue se desfazer da culpa, porque eu vou perder. E Cristo? Ele precisa. Rapaz, ele era um dos homens daquela época mais considerado. Sem falar, irmão, que ele estudou aos pés, irmão, do mestre mais considerado daquela época, que era Gamaliel. E ele considerar, irmão, tudo isso como perda. É a mesma coisa lá pra cá. É a mesma coisa que o cara estudou, que não fez várias faculdades, tem vários cursos, vários diplomas, entendeu, meu irmão? Tá, o cara top de linha, entendeu? Vários seguidores, milhões de seguidores, tá na mídia, tá aquele negócio todinho, e de repente, olha pra cá, e de repente, por causa de Cristo, ele jogar isso tudo pra fora. Tudo! Hein, irmão? E aí? Por causa de quem? De Cristo. Tá certo? O rei nasceu em si. Rapaz, o negócio é terrível. Amém ou amém? Amém ou amém? Amém. Por isso, meu irmão, que as pessoas se guardam, as pessoas se resguardam. Tem gente que é feio, eu não estou dizendo com todo mundo. Estou dizendo com todo mundo, mas tem gente, meu irmão, que muitas vezes ele não quer vir para o culto para não ouvir essas coisas. Por quê? Porque vai tocar mesmo ali que o diabo sabe. A gente não pensa, irmãos, a gente não pensa que a gente, irmão, a gente está vivendo aqui, né? Mudança, a água gelada, e não sabe, meu irmão, que tem por trás um reino que é contra a gente 24 horas, que não quer que a gente avance, tá certo? Não quer que a gente brigue, porque o nosso brilho, meu irmão, incomoda ele, sabe por quê? Porque o nosso brilho clareia alguém. Aleluia. Eu vou dizer de novo. O nosso brilho, meu irmão, clareia a vida de alguém que está nas trevas. Aleluia. Aí ele não quer, meu irmão, porque a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, vai brilhando mais e mais, não é diminuir, não, é mais e mais. Aleluia. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. Quando eu disse para os pastores, eu estou lembrando o negócio seguinte, entendeu? A gente não pode parar de colocar lenha no fogo, porque se a gente colocar a lenha no fogo, vai estagnar. E vai chegar um tempo, meu irmão, que aquilo ali vai virar cinza e o fogo vai diminuir a cada vez mais. Tá certo? A gente não pode, a gente tem que colocar lenha contínua. Tá certo, irmão? A gente tem que colocar lenha contínua. Tá certo? A gente canta, é bonito, é maravilhoso. A nossa geração tem lenha para queimar. Olha pra cá. Incendiar. Olha. Vem nos batizar. Olha pra cá. Vamos te batizar. Olha pra cá. Olha, aí, meu irmão. Nem olha como é que tem lenha para queimar. Nem olha. O que queria? Cadê lenha? Um dos maiores ciclos de oração é lenha. O que é oração? Vai queimar o quê? Tem como? É uma linha. Silêncio agora. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer, porque isso que eu vou dizer é profético. Irmãos, Deus vai entrar com uma ação, entendeu? Uma ação, não é entrar no STJ, no mais alto. No mais alto escalão, no 20 de julho. Sim, o STF. Deus vai entrar, entendeu? Com uma ação não é lá não. Deus vai entrar com uma ação na terra. Aleluia. Aleluia. Deus vai entrar com uma ação na terra. Porque para ter um despertamento, só uma ação de Deus. As pessoas vão pensar e pensam que é uma ação diabólica e demoníaca. Não é não, meu irmão. Amém, igreja? Olha para cá. Para ter um despertamento, irmão, no meu povo, vai ter que Deus vai ter que fazer uma ação. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas a gente sabe que Ele vai. Há uma ação de Deus na terra. Entendeu, meu irmão? Porque para se cumprir, desperta, ó tu que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Iluminará é dar direção. O povo está concateando no escuro.
não consegue, irmãos, mas manter-se, entendeu, meu irmão, intacto, na oração, na frequência, entendeu, meu irmão? É uma coisa generalizada que está acontecendo, irmãos, no Brasil e no mundo, entendeu? E só uma ação de Deus. Agora, você vai esperar a ação de Deus? Eu não vou esperar a ação de Deus. Eu já tenho que estar na ação de Deus. Eu não vou esperar Deus fazer uma ação para eu despertar. Você está entendendo, irmão? Amém ou amém? Amém. É isso aí. Aí, vamos continuar aqui, bem rápido. 9. Não, lê o 8 que a gente nem não falou nada, vai. Se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero um refúgio para ganhar Cristo. Não, olha para cá. Olha para cá. Não, tem esse versículo aqui. Só esse versículo aqui não estava para pregar até o final do ano. Mas eu queria frisar somente isso aqui. Não é verdade? Para ganhar a Cristo. Irmão, olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Ganhar a Cristo. Quer dizer que ele teve que ganhar Cristo. Ou a gente entra por esse caminho para ganhar Cristo, meu irmão, pegue ele. Ele teve isso como refúgio. Porque você sabe o que é refúgio, né? Ou não? Sabe, não sabe. Refúgio. Olha para cá, olha bem para cá, irmão. Olha bem para cá, você está entendendo isso aqui? Ele fez para ganhar Cristo. É como se ele quisesse chamar a atenção de Cristo. Ele está dizendo, olha para cá, ele está dizendo assim: eu estou botando na balança tudo que eu tinha, tudo que eu era, tudo que eu alcancei na minha vida. Fiz isso como um esterco, fiz isso como nada na minha vida, como querendo chamar a atenção de Cristo, entendeu, meu irmão? Através daquilo que ele está desfazendo. Hoje, meu irmão, que a gente vê as pessoas se agarrando perdidamente, desesperado às coisas desse mundo. Você está entendendo, irmão? E ele fazendo isso para ganhar Cristo. Irmão, ganhar Cristo não é o contrário, não é Cristo nos ganhar, não é? Ganhar Cristo, você pode entender isso? Vamos mais adiante, porque senão a gente vai, meu 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Está vendo? Irmãos, a gente não vai nem comentar isso aqui, mas baseado na fé, olha para cá, irmãos, olha para cá, por favor, olha todo mundo olha para cá, baseado na fé. Todos nós sabemos que nós estamos debaixo de ataque direto para que essa fé desvaneça. Porque a Bíblia diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ou a gente usa essa batalha, essa arma poderosa da fé nesses últimos dias, ou, meu irmão, alvejar de vez em quando. Por quê? Porque esse escudo, que é o escudo da fé, se não estiver na frente da nossa vida, irmão, os mísseis do inimigo, irmão, é lançado continuamente. Vivemos debaixo de bombardeios. Só que nós temos que fazer isso. Por isso que Efésios capítulo 6, bem conhecido, 16. Efésios 6,16. Eu já estou caminhando para o fim. Eu estou oh, glória a Deus. Efésios 6,16. Vai. E braçando sempre o escudo da fé. 6,16. Vai. Embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Eu queria que você lesse antes. Isso aí é o que eu estava falando, mas eu quero que você leia versículo
12. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Aleluia! Contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Amém, irmãos? Olha para cá, porque isso daqui é uma verdade bem expressa. Agora parece que as pessoas se esquecem. E se esquecem, meu irmão, como se isso aqui não fosse uma coisa séria. Porque o que ele diz? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha para cá, irmão, olha para cá. Contra os domínios. Não precisava esse monte de coisa. Só desse já estava terrível demais. Sim ou não? Só esse aqui. Contra, meu, os dominadores. Olhe para cá. Olhe bem, olha para cá, Paulo, olha para cá. Olha para cá. Contra os dominadores desse o quê? Olhe para cá, porque você vê isso aqui. O sistema é o sistema dominador. E quem não se ligar é dominado por ele. Aí ele usa o quê? Ele usa pai, ele usa mãe, ele usa celular, ele usa aparelho, ele usa enfermidade, ele usa o tempo, ele usa a lei, ele usa o cão, ele usa o diabo, ele usa a pessoa, usa o que for. Mas não, pastor, não é contra a carne do sangue. Sim, não é contra a pessoa física, mas sim o que ele usa. Aí o que ele usa, meu irmão, aí pode ser aparelho eletrônico, pode ser pessoa física, pode ser leis, pode ser enfermidade, pode ser pior, pode ser cachorro, pode ser gato, tudo. Olha pra cá, tudo que a gente puder imaginar, ele usa. Sabe por quê? Diga por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque o homem deu essa liberdade a ele, porque Deus disse ao homem, tá certo? Que dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre tudo. Deus deu o domínio ao homem. Ao homem pega e entrega de bandeja de Satanás, aí ele tem um domínio. Para que ele tem um domínio? Para dominar. E dominar o quê? Ou querer dominar o quê? Os seres humanos. Os dominadores desse século tenebroso. Aí a gente sabendo, olha pra cá, a gente sabendo que a gente não está lutando contra a carne e o sangue, sabendo que estamos lutando contra esses seres espirituais que a gente não vê, não sente. Tá certo, irmão? Não percebe com os olhos físicos e com os ouvidos físicos. A pessoa fica, meu irmão, de bobeira. Não fica atento. E quando vem uma palavra, muitas das vezes como essa que a gente está falando, as pessoas pensam, irmão, que isso a pessoa está falando para humilhar, dizer que o pastor é grande, sabe tudo. Não, meu irmão, eu estou mostrando a você que na verdade você tem capacidade para vencer, você tem capacidade para avançar, você pode ir adiante. Mas o que eu estou alertando é para que você se ligue e fique alerta, porque essa luta acontece. E acontece aonde? Ou quando? Todos os momentos. Aonde? Todos os lugares. Como? De todo jeito. Aí, meu irmão, ela sabendo disso, que bobeira. Aí sobre a sua vida, meu irmão, o quê? Muita atividade espiritual demoníaca contra a sua vida. Mas quando, meu irmão, você se alerta sobre isso, as atividades demoníacas, meu irmão, ele pode até vir, mas ele vem mais fraco. Porque você vê, porque você percebe, porque você se liga, porque você repreende, porque você sabe que é o diabo. É isso. Por isso, o que diz aqui, ó, lê aí, 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, bem rápido, olha aí, só falta 16 minutos, vai. 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus,
Deus. Graças a Deus. 10:4, né? 10:4. Repara só que explosão teológica para nos ajudar nessa noite, nos habilitar e nos preparar para quê? Para toda e qualquer guerra. Olha para cá, para todo e qualquer ataque do inimigo, porque o inimigo é espiritual. E se logo ele é espiritual, a gente não vê, não sente. Entendeu, meu irmão? Logo, as nossas armas não são armas perceptíveis, e muitas das vezes até nós não são armas vistas. São armas que são poderosas em Deus para a destruição dessas fortalezas, desse caminho, desses ataques. Amém, igreja? Eu não vim para cá, meu irmão, não foi para desarmar vocês. Você tem que tirar essa coisa da cabeça. Eu não quero ser o mal. Não. Eu estou mostrando a você o que você tem, que são armas bélicas, para lutar contra um inimigo que é poderoso, mas você pode subjugar, porque as armas que você tem, porque as armas que você tem, meu irmão, não são armas físicas. Porque se a gente fosse lutar contra carne e sangue, as nossas armas, as armas físicas, a gente tinha que lutar para fazer o quê? Para adquirir armas. Como olha para cá. Hoje eu encontrei um rapaz, tá certo? Olha para cá. Hoje eu encontrei um rapaz, e quando eu parei ele, uma pessoa assim. Agora não tanto, mas ele é uma pessoa muito perigosa, porque eu conheço ele, né? Perigosa no sentido do lado criminal, e essa pessoa muito perigosa, eu parei a moto e fui falar com ele, porque eu fui aproveitar, irmão, mas é alguma coisa da parte de Deus. Ele ia, tá certo? Já ia para um determinado lugar e ia pegar, sabe, né? Aí eu paro, opa, meu irmão, aí eu tirei na moto, eu estava de óculos, capacete, para ele me conhecer, porque essas pessoas, né, já ficam logo cabreiro, opa, meu irmão, aí quando ele viu, na verdade, ele me viu que era eu, veio logo me abraçou. E a gente já se conhece, ele veio e me abraçou. Até os camaradas que estavam lá viu, olhou assim, disse que veio passando direto, aí veio o cara daquele me abraçando, e assim, esse camarada, esse aqui que são os das antigas, que contei a história. E ele me abraça, né, e fala, tá, eu digo, e aí, meu irmão, como é que tá? Aí eu disse, rapaz, eu tô assim, tal, mas olha, não está naquele pensamento, olha pra cá, você que eu tô falando de arma. Entendeu? Olha para cá, ele disse, tal, irmão, eu estava pensando, você sabe, né, porque eu estou para receber o dinheiro, ele dizendo a mim. Isso foi hoje. Ele dizendo a mim, eu estou para receber o dinheiro, aí eu quero comprar uma peça. Aí, para quem não sabe o que é peça, peça é uma arma de fogo, né? Eu estava para comprar uma peça, e para. Você sabe, né? Tem coisa boa, não é? Eu disse, meu irmão, você tem que aproveitar agora essa oportunidade que você está tendo, meu irmão. Porque eu estava pensando também em sair da área e construir a vida pelo canto, né? É o melhor que eu faço. Se fosse eu fazia logo isso. E estava sujeira, aquele negócio todo. E faça isso, irmão. Aproveite que você vai receber esse dinheiro, essa evangelização. Faça isso, meu irmão. Faça, meu irmão. Sai desse povo. Deus está tendo uma oportunidade, porque ele está desviado do Evangelho. Foi por isso que eu parei. Ele está desviado do Evangelho. Tá certo, irmão? Faça isso, meu irmão. Vá para outro canto, sai dessa área, meu irmão. Deus está dando uma oportunidade de você se levantar, faça isso. Esse irmão faça uma visita lá, eu vou fazer uma visita, eu vou até fazer uma visita a ele, na casa dele, entendeu, meu irmão? E dê aquela palavra a ele. Eu tenho certeza que, meu irmão, Deus vai se encontrar com a gente para ele falar com isso. Eu não sabia que você estava com esse pensamento, né? O diabo já colocou na mente dele. Quando ele recebeu o dinheiro, desgraça de uma arma física. É que é uma arma física, mas quem é que vai usar ele? Espiritual. Você está entendendo? Espiritual. Aí por isso que as nossas armas, elas não são físicas, elas são espirituais e poderosas de quem? Poderosas de quem? Porque para ser poderosa tem que estar em Deus. E a gente tem que entender o que é isso. Não entender, não é mesmo que não tem. Tá certo? É você ter uma arma, não saber atirar, que acredita. Não saber destravar. No momento ele não sabia destravar a pistola, bota a pistola na mão. Não soube destravar. Disse que ela está quebrada. Não soube destravar. Você está entendendo, irmão? As nossas armas, olha para cá, as nossas armas são poderosas, hein? Para a destruição das fortalezas. Amém? Amém ou amém? E o versículo diz o quê? Sim. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a
Ó, E toda vez que se levanta contra o conhecimento de Deus, irmão, o que nós temos visto é tanto ensinamento que tem se levantado contra o conhecimento de Deus. E o que tem de gente, meu irmão, comer comida estragada não está no gibi. Você tem que prestar muita atenção, tá certo? Esses conhecimentos, essas setas malignas, esses demônios que querem usar esse bicho, eles se levantam contra o conhecimento de Deus, porque se levantando contra o conhecimento de Deus, é mesmo que eu estou vendo. É mesmo que eu estou vendo. É a mesma história lá no começou. Foi assim que Deus disse. Satanás, foi assim que Deus disse a mulher, foi assim que Deus disse que não podia comer de toda a árvore. Engano, se levanta contra o conhecimento de Deus. Só pode, olha para cá, só pode se levantar contra o conhecimento de Deus se for dentro da Bíblia. Não tem outro lugar. O conhecimento de Deus está revelado na Bíblia. Aí ele pega a Bíblia, introduz e traz erro, e o camarada acredita naquele e vai viver um falso evangelho, uma falsa fé, e vai ficar desarmado contra esses males. Aí o que a gente vai fazer, mesmo? Não, as nossas armas são poderosas em Deus. A gente tem que anular. Se você sabe, meu irmão, que tem que cumprir e não cumpre, meu irmão, você está terrível. Você levantou coisas fáceis. Olha para cá, e presta bem atenção. Quando o conhecimento de Deus e leva cativo a eles, e leva cativo todo pensamento à obediência. Olha para cá, irmãos. A verdadeira doutrina, olha bem para cá, a verdadeira doutrina, ela leva a gente para todo o quê? Para obedecer a Cristo. Hoje eu estava falando e aconselhando um pastor amigo meu. Eu estava aconselhando ele na hora, já como a gente tem intimidade, deixa eu te dar um conselho. Não é por causa de nada, não é por causa disso, não, é porque eu tenho essa intimidade contigo. Deixa eu te dar um conselho. Rapaz, olha, aí precisa explicar ele. Mandei para lá. Aí ele mandou de volta. Não, já regrediu. Mas rapaz, irmão, isso é o que você está ligando. E o melhor, não é o que você está pensando, não. Porque o que você está fazendo e o que você implantou aí na igreja, está entendendo? É a da sua cabeça, né? Não é bíblico, não. E aquilo que não é bíblico, Deus não se responsabiliza. O que eu estou dizendo aqui, meu irmão, está no áudio. Está no áudio. Eu não vou mostrar o áudio para você, não, porque eu não sou amigo do pastor. Aí eu não vou expor. Mas se eu tivesse pedido o nome, eu vou ficar no áudio, tá certo? Isso que você está implantando aí, meu irmão, não é bíblico, não, meu irmão. E Deus não se responsabiliza, não. Aí ele voltou e disse: não, meu irmão, que eu estou aqui, você sabe. O negócio aqui eu estou bíblico, tal. Aí citou um versículo. Eu digo: meu irmão, isso que tu mostrou aí, esse versículo que tu mostrou aí, meu irmão, fala disso. Não tem nada a ver com o que você está falando, falar o assunto, né? Entendeu, meu irmão? Não tem nada a ver. Esse versículo que você mostrou aí, meu irmão, você fala disso. Não tem nada a ver, não, meu irmão. E o que você mandou é melhor que você continue, volte. Não é que você sabe que se ele já faz da igreja, vem fora de todo mundo, não, é melhor você ficar com esse ensinamento dele, porque Deus vai responder, Deus vai lhe respaldar. Se você fizer isso, eu falo assim: não. Aí ele não insistiu, eu mostrar a ele que aquilo que ele estava falando não tem nada a ver com o assunto que ele implantou. Ele pegou e mandou um áudio de volta e disse: não, mas eu sei. Já começou a aceitar. Não, já sei, tá. E qualquer coisa eu sei o quê? Não, qualquer coisa eu vou deixar no seu canal uma palestra aqui. Não sei se ele vai, não sei se ele tem palestra. Mas você está entendendo, irmão? Que é melhor a gente ficar, meu irmão, com o ensinamento da palavra. Porque eu não estou dizendo meu inimigo, eu vou dizer a cabeça dele. Ele, na cabeça dele, fez isso e mandou na igreja. E sabe o que ele disse? Está certo, olha, está tudo certo. Aí eu disse: meu irmão. Ele disse: mas sim, está dando certo. Aí eu disse: olha para cá, eu vou contar uma parábola aqui. Olha para cá. Deixa eu contar uma parábola para ele. Isso é para ele, né? Eu estou falando com vocês. Deixa eu contar. Está um traficante ali, traficando. Tá certo? E está tudo bem para ele. Tem traficante que ele trafica toda a sua vida e nunca cai, nunca é pego. Pelo contrário, ele cresce tanto que ele chega até pagar, ele compra até por isso. Porque tem muitos amigos, bichos não cai não, meu irmão. Cai os bichinhos na rebola. E eles continuam lá. Entendeu? E está dando certo para ele. Então tá certo, aquele nome da questão, aquele negócio todinho. Mas está certo? Não. Está tudo certo, mas está certo? Não. Apoio, meu irmão, isso aí. Foi isso que ele saiu. Tá vendo? Você pode pensar que está dando certo. Mas não está certo não, porque isso não é bíblico não, meu irmão.
Bíblia é assim, assim, assim. Aí ele pegou, e graças a Deus que ele pegou, disse, não quero entender, tal. Aí eu não sei o que é que eu vou fazer. Mas a verdade é essa, você está entendendo? Aí, meu irmão, esse raciocínio, olha pra cá, esse raciocínio é da mente do homem carnal, que eles raciocinam e se levanta contra o conhecimento de Deus. É uma coisa, não implanta. E ele implantando na igreja no topo da cabeça das pessoas. Sabe o que acontece? O camarada fica desarmado. E os dominadores, os protestantes, os principais, meu irmão, vai ter, como está tendo. Deixa eu dizer uma coisa, você vai pra cá. Ontem eu estava falando com um pastor que eu estou na minha reunião, e ele estava me dizendo algumas coisas. Vocês não estão aí ainda? Amém. Glória a Deus. E quando eu estava falando com o pastor, ele me disse assim, sabe que ele estava me falando algumas coisas? Enquanto ele estava me falando, Deus me deu uma visão dele, na mesma hora assim. Eu disse, meu irmão, Deus me deu uma visão do agora. Eu disse, ele sabe como é que eu estou te vendo? Eu estou te vendo se levantando de manhã, meu irmão, num susto. Você dá um susto assim. Aí você é por causa disso. As coisas que ele está passando. Coração, meu irmão. Coração já acelerado, atribulado. Entendeu? Meu irmão, se foi pro posto, a mulher disse que ele estava com infarto, foi mal bonito. Ele estava me dizendo isso aí assim. E na hora que ele estava falando algumas coisas, na mesma hora eu tive uma visão, ele se acordando de manhã desse jeito, irmão. Com aquele susto psicológico, como que estava tendo um pesadelo. Mas deixa eu ter um susto ali. Eu sou coração atribulado, com muita carga, com muita coisa. Entendeu? Eu estou te vendo assim. Ele até mudou de até mudar de conversa. Mas eu disse, eu estou vendo você assim. Você se acorda assim. E ele disse, é por causa dessas coisas. Você está entendendo, irmão? Está entendendo ou não está? Porque muitas das vezes, irmão, a enfeite a gente está, entendeu, meu irmão? No patamar que Deus quer que a gente esteja, a gente baixa a guarda, a gente não acredita nas armas espirituais, a gente fica nesse negócio e fica sem saber lutar, e aquele negócio do outro, e esses pesos espirituais vêm sobre a nossa vida e a gente fica meio tonto na história, sem saber o que está acontecendo, e sem ter direção. Isso na verdade é tudo, meu irmão, cargas espirituais que vêm sobre a vida. O que é que você tem que fazer? Você tem que se levantar contra isso, dizer aqui não, Satanás. Começar já a falar, profetizar, orar, porque a proposta diante de Deus, disciplina, dizer assim, não aceita essa bagunça na minha casa eu dou livramento. Você está entendendo? E vencer as coisas. E ser firme e constante. É isso mesmo. Espera no lugar daqueles que Deus investe alguma coisa. Olha para cá, pessoal, com você. Deus investiu na vida de muitas pessoas e Deus espera ter mão naquele que ele investiu. Se lembra o homem da parada? Entendeu? Que pegou o negócio e enterrou. Todos não tiveram lucro. Olha para cá. Todos não tiveram lucro. E ele? Enterrou por quê? Entendeu? Porque ele ficou com medo. Entendeu? O diabo trabalha. É uma terrível, é o medo, trabalho no medo. Aí a pessoa fica ali e enterra. Eu sou capaz, não sei o quê, porque o diabo faz o estamento da pessoa e a pessoa vai enterrando. E Deus, meu irmão, não quer saber não. Deus quer ter lucro na vida daquelas pessoas que ele investiu. Deus investiu, meu irmão. Deus investiu muitas coisas na vida das pessoas. Deus investiu em graça, em poder, em unção, em conhecimento, em dons espirituais. E Deus está requerendo tudo assim. Graças a Deus. E a gente tem que ter essa posição diante de Deus, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, muitas vezes Deus quer que a gente seja firme e constante. Empurra o inferno de volta para lá, meu irmão. É para se embora, meu irmão. Amém, gente? A gente tem que viver o tempo de novo, converter todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, diga graças a Deus. Agora, no momento, posso precisar de algum dia, mas eu não preciso de renovo. Eu já vivo o renovo. Eu já estou vivendo esse novo da cada dia. Se a Bíblia diz que a luz justa como uma hora vai vir a cada dia, todo dia nós somos renovados. Todo dia a luz está brilhando. Você tem que dizer isso com a sua boca, rapaz. Aleluia! Você vai esperar, meu irmão, essas posições espirituais que sobre a sua vida, não é como? As nossas armas são o quê? Entendeu? E uma delas, meu irmão, essa tua bocona, grandona, essa tua língua terrível. Essa boca cheia de dentes, você tem que ver ainda. Tem que abrir a porta, tem que enfrentar de ferro e mandar um ferro de retirada, marcha ré. Nome de Jesus. Aqui não, Satanás. Nome de Jesus. Você tem que determinar. Ora,
É terrível, meu irmão. Você manda o diabo me afrontar. Eu diria, tu tá querendo o quê? Tá querendo fogo, né? Para mim tá claro, já acordei detonando. Quando ele foi olhar para mim, já acordei disparando em mim. Amém, igreja? O diabo quer me matar minha irmã de uma pessoa. Tá certo? Eu não sabia de nada. De repente, dentro de novo, eu vi a minha irmã estendendo as mãos para mim, pedindo socorro, de madrugada. Ia dar meia-noite. Eu olhei, eu digo, meu amigo, aí não disse nada claro, dobrei meu joelho e comecei a interceder pela minha irmã, que estava com a mão estendida para mim, pedindo socorro. Eu intercedi, mas já levantei, disparando em mim, já levantei daquele jeito, levantar tudo de ar. Claro, teve até um susto, aquele negócio todinho. Foi vir para se levantar, bateu em mim, quase caía, ela não sabia que estava de joelho. Entendeu, meu irmão? Eu não sei nem do canto. Ela não sabia reclamar, mas eu estava tão ligado por causa do negócio sério, e eu não sabia de nada. Aí pronto, aí de madrugada eu mandei uma mensagem para minha irmã: tá tudo bem contigo? Aí ela não respondeu, de manhã não respondeu. 7 horas, 8 horas não respondeu, 10 horas não respondeu, hora do almoço, eu digo, rapaz, o negócio é sério. Liguei pra ela, disse, Leninha, tu tá tudo bem contigo? Eu disse, não, tá tudo bem comigo, eu só fiz uma cirurgia no dente. Quando ela disse, tá tudo bem, mas eu só fiz uma cirurgia no dente, rapaz, só Deus sabe o que ia acontecer com ela naquela madrugada. Talvez, meu amigo, que ela tivesse uma hemorragia e chegasse a óbito, porque o que eu vi foi uma coisa muito séria. Ela estendendo as mãos para mim, clamando, entendeu? Aí naquela hora, meu irmão, eu fui orar. Aí eu entendi tudo, tá vendo? Só Deus sabe o que ia acontecer com ela naquele momento, naquela madrugada. Você está entendendo, irmão? Porque Deus, irmãos, amém? Quando você está ligado com Deus, Deus começa a trabalhar. Muitas coisas que deixam de acontecer na vida dos irmãos, que vai tudo assim, é por causa da nossa oração, da nossa intercessão. Você está entendendo, irmão? E tem uma coisa: você quer batizar com o Espírito Santo, não pique não, meu irmão. Não pique não. É hora de você falar em língua direto. Não pique não. Tá certo, irmão? O nosso Micael ali, meu irmão, me contou uma coisa, eu saiu aí, irmão. Faça assim, porque senão esse negócio vai dar errado. Foi ou não foi? Foi triste ou não foi fazer? Foi ou não foi? Foi pessoaloso ou não foi? Foi terrível ou não foi? Mas ele teve que fazer. Eu disse, faça isso, não. E se afaste o mais rápido possível, porque tem hora, meu irmão, que não dá certo. Fez, deu certo, tá vendo? Até de carro Deus levantou ele. Quando o homem de Deus, meu irmão, dá uma direção, meu irmão, siga. Aleluia. Diga graças a Deus. Eu estou lá já uma semana. Sábado, o gerente chegou lá, porque na minha sala, fica sempre uma garrafa de café para mim, tem pastor. Café e bolacha, o carro fica lá, não para eu comer. Aí quando ele quer tomar um café, ele vai lá na minha sala. Porque, na verdade, ele é diácono lá da Assembleia de Demolição. Eu vou dizer o nome dele aqui, o reverência. Aí ele aperreado, coisa muito difícil. E quando eu faço batalha da avaria da empresa, e o estoque está muito alto, está mais de 50 mil. Produto estragado. Aí só que o Espírito Santo ministrou no meu coração aquela sua pregação, que a gente somos só de problemas. E quando foi hoje, ele foi lá na minha sala, porque na verdade, quando eu estou lá, mas não tenho acesso ao computador, diga que eu vou colocar louvor, não boto louvor não, boto pregação. E fui fazer muita atividade lá. Aí ele fica lá perto de mim e fica ouvindo essa pregação. Aí eu fui e disse o nome dele, aí eu falei, fulano, por que tu não faz assim para tentar diminuir esses custos que está muito na avaria? Você pega, está no setor de cada estabelecimento, de cada mercearia, você faz uma reunião e você dá uma bonificação a cada funcionário. Que todo mês, quando tiver avaria até diminuir, a empresa vai e bonifica cada funcionário com um valor acessível que a empresa possa cobrir. Aí ele foi, pastor, quando foi hoje à tarde, ele ligou para o dono, pastor Roberto Araújo, e vai fazer uma reunião com ele amanhã e vai falar sobre isso, para ver se bate, se o dono aceita. Diga graças a Deus. Amém, mano. Portanto, irmão, você presta atenção.
As nossas armas são muito poderosas em Deus. Essas armas funcionam em Deus. Amém ou não amém? Amém. Quando nós estávamos aqui, a nossa irmã Maria, também, aí, meu irmão, ontem à tarde, irmãos, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo assim, aí disse, olha, tem alguém que está com um ataque no rins. Eu disse, eu aqui embaixo. O Espírito Santo falou comigo. Eu disse, isso está certo. Aí quando foi de noite aqui, porque ontem a gente terminou mais cedo, por causa que ela tinha reunião, aí eu disse, vamos orar. Mas eu quero orar especificamente por uma pessoa que está com problema no rins. Tá certo? Aí, nosso irmão aqui, ele até falou, mas eu disse, mas você sentiu hoje? Ele disse, não, tá certo, vamos orar, oremos, porque ele recebeu a bênção. Mas na verdade, irmão, quem estava com problema no rins era a mulher, não era? Que, como é o nome dela? Dona Antônia, que vinha e não veio, ficou em casa com problema no rins. Aquela senhora teve um ataque de rins. E o Espírito de Deus falou comigo aqui, que disse que tinha uma pessoa que estava com um ataque. Aí o Espírito Santo errou, porque ela não veio? Não. Qual é o desejo de Deus? Que ela viesse e na hora que eu disse que entreguei a revelação, ela vinha, Deus ia estancar aquele mal na vida dela. Tá certo, irmão? Porque a obra de Deus, meu irmão, Deus dá oportunidades. E você tem que agarrar. Você está entendendo? Por que a gente está nesse ensinamento aqui e falando da mulher do fluxo de sangue direto? Onde eu falei? Direto. Se brincar, a gente vai terminar esse seminário todo até o final do ano falando somente da mulher do fluxo de sangue. Não pensa que a gente nem colocando. A gente vai ter estereótipos, né? Mas por quê? Porque a mulher do fluxo de sangue, meu irmão, ela estava o quê? Ela estava anêmica, fraca, debilitada, de uma forma terrível. Não podia tocar Jesus, nem podia ser tocada, porque ela não podia tocar, se soubesse, ela era apedrejada. E nem podia ser tocada. O negócio dela estava muito sério, era muito fraca, mas ela levantou a sua pouca força que tinha e foi de encontro ao seu milagre. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Que era isso que a mulher tem feito. Você chegou, não foi? Mas ela, não, porque não sei o quê. Porque muitas das vezes, irmão, a gente bota as coisas maiores do que a possibilidade de Deus curar. É essa fé que ele estava dizendo aqui. Tá certo, irmão? Permanecer na fé. Aí, meu irmão, você sente algo, entendeu? E bota esse algo maior do que o seu Deus na frente. Entendeu? E Deus quer fazer algo. Foi por isso que Deus me deu a revelação. E o Espírito não errou. Pelo contrário, o Espírito está dizendo que eu ficasse preparado, porque possivelmente podia vir. Se não viesse, é porque o quê? Não deu ouvido à voz. Aí pronto, o Espírito sai. Entendeu? Mas ele não vai receber da cabeça. Pastor, Fala. semana passada que eu tinha sentido, aí quando o senhor deu a oportunidade, aí eu pedi a oração. Semana passada. Pronto, muito bem. Você está entendendo, irmão? Olha para cá, você está entendendo o que é? Aí, meu irmão, isso acontece na vida do irmão. Muitas das vezes, meu irmão, tem algum ataque de alguma coisa, e que você vinha acreditar nesse Deus grande que você serve, não vem. Não vem. Para. Entendeu? Para a jornada, por causa do ataque, por causa de uma coisa. Não, meu irmão. Deus quer que você seja disciplinado, meu irmão. E acredite que Ele vai fazer um milagre. Aí chega aqui naquela fé, em busca do seu milagre, como aquela mulher foi, anêmica, fraca, debilitada, sem poder tocar, sem poder ser tocada, mas a sua fé é muito inteligente, diz assim, eu vou criar alguma coisa, alguma estratégia. É isso que Deus quer. A gente só não está dando problema, meu irmão. Deus está fazendo cria estratégia. Deus quer que você, meu irmão, tenha uma posição para você ver o Deus que você serve, se ele é grande ou não é. Deus espera que a gente faça algo. Amém, igreja? É por isso que Jesus disse que me tocou. Amém? Porque Jesus queria que a mulher se revelasse. Para que aquela explosão, a gente explicou que alguns irmãos vieram, mas os irmãos se viveram, sabem. Você está entendendo, irmão? Está entendendo isso ou não? Porque é determinação, meu irmão. Tá certo, irmão? Colocar o reino, meu irmão, acima de si. Mas não, você coloca você acima do reino. Mas o que o apóstolo Paulo falou aqui, o meu Senhor que é o Senhor, o Senhor está dizendo, Ele é que é o Senhor, nós somos o céu. Se Ele é o Senhor, o reino dele está acima de nós. Se a gente
Agora, mas o que é que as pessoas querem ver? Não quer viver o senhorio de Cristo, quer viver o Salvador, mas não quer viver debaixo da autoridade do senhorio de Cristo. Está errado. Errado. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Portanto, como é que você vai sair daqui? Fraco? Amém? Capengando na fé? Não, meu irmão, você vai sair pingando óleo, arrotando fé e glorificando a Deus, meu irmão, nessa noite. Amém, igreja? Porque a gente já cresceu mais no instrumento. Por quê? Porque muita gente faz isso. Vem uma parte e vai a outra. Vem uma parte e faz a outra. Vem uma parte e faz a outra. Aí o rei dividido, meu irmão. Como é que vai haver uma prosperidade? Aí a gente fica batendo, né? Você vê, foi edificado e o outro não foi. Quinta-feira mesmo a gente fez um culto aqui, meu culto evangelista, faltou quase metade da igreja, quase todos. Não sei, você foi com uma palavra que você ouviu? Não sei, porque muitas vezes eu estava escutando uma palavra e ele não é como aquela mulher. Ele disse: que mulher? A mulher cananeia, não passou um dia no evangelho. Tem gente que passou tanto tempo no evangelho que estava com uma palavra, estava lá e fica logo triste. Está lá, meu irmão. A mulher não passou nem um dia no evangelho, nem um dia. E Jesus chamou ele de cachorrinha, e ela não passou nem um dia no evangelho. E ele disse: não tem problema assim, não tem problema, eu quero a minha vitória. Foi. Assim não é. Mas quando passa 1 ano, 2 anos, 10 anos no evangelho, meu irmão, porque a tua palavra estava feita. E aquela palavra, muitas das vezes, aquela palavra de Jesus, foi uma palavra para confrontar a fé dela. E muitas das vezes foi uma palavra para confrontar a tua fé. E tu se levantar, e depois ser louvado por Deus, mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Por isso que Jesus disse: a mulher chamou de cachorrinha, disse que veio para ela, aquele negócio todo dia, a mulher desistiu. Não, meu irmão, foi adiante. Não, até os cachorrinhos começam a ficar como se fosse: ah, mulher, grande é a tua fé. Seja se conforme que tu deseja. Caramba, meu irmão. Mas quem falou a palavra? A mulher não passou nem um dia no evangelho. Ganhou uma muita gente. Aí como é que eu, já mais ou menos quase 30 anos de evangelho, eu vou esfraquejar e amolecer na fé? Poxa, agora é que eu estou entendendo mesmo. Agora é que eu estou. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Portanto, é desse jeito mesmo que a banda toca.